faltou 2 versículos para terminar domingo passado, o capítulo 8. É o 33 e 34. Final do capítulo 8. Depois entraremos no capítulo 9. Vamos ler 33 e 34. E aqueles que os apacentavam fugiram e, indo para a cidade, divulgaram todas estas coisas e o que acontecera aos endemoniados. Eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus e, vendo-o, obrigaram-lhe que se retirasse dos seus termos. Irmãos, aqui fala de muitas das pessoas indo para a cidade, contaram tudo o que tinha acontecido, que eles tinham presenciado com Jesus, com os endemoniados, que Jesus tinha feito com os endemoniados, a cura, a expulsação de demônios e a sua libertação dos que cuidavam dos porcos, foram libertados, fugiram para a cidade, vendo uma coisa daquela, e contaram tudo o que tinha acontecido, inclusive o que aconteceu com os endemoniados. E no versículo 4, vê que eles obrigaram-lhe que se retirasse dos seus termos. Então os habitantes da cidade saíram ao encontro de Jesus, vendo aquilo que Jesus tinha feito, obrigaram que ele fosse embora da sua região, expulsando o dono da vida deles, o dono do mundo, o dono da terra toda. Obrigaram que ele retirasse da terra, a terra que seria a terra deles, sendo que ele era o dono de tudo, e de toda a terra e de todo o mundo. Jesus era e é o dono de tudo. Ninguém tinha direito de impedir Jesus entrar em qualquer lugar de sua terra, de seus termos. Ninguém tinha direito. Jesus tinha feito tanta coisa, milagre, e depois o resultado levou patadas, sendo expulso. Parece que não houve vantagem alguma. Vamos dizer, se fosse nós hoje, perdemos tempo, fomos lá, perdemos tempo, fizemos bem, servimos as pessoas e depois mandaram nós correr conosco. Não. Jesus, quem perdeu tempo foi eles, pois eles deviam ter convidado Jesus para entrar nos seus corações, para governar a vida deles. Pelo contrário, eles expulsaram Jesus. E isso me acontece muito nos dias de hoje. Em vez de receber Jesus para mudar a sua vida, não expulsa Jesus, rejeita Jesus. Muito pelo contrário, eles se expulsaram da presença dele. Uma rejeição dupla. Rejeição, além de rejeitar Cristo, o chamado dele nos seus corações, já é um pecado. Já é um pecado gravíssimo. Segundo, a expulsa ele, em vez de receber ele, a presença dele e ele no coração, ter ele como dono, como Senhor. Não, expulsaram. Então quer dizer que foi uma rejeição dupla. Agora no versículo, continuando no capítulo 9, que tem 34 versículos, igual também isso aqui no capítulo 8. Aqui a gente vê a cura de um paralítico em Cafarnaum. Jesus andava, o trabalho de Jesus era só fazendo cura, curava
fisicamente e a alma das pessoas. Vamos ler o versículo 1. E entrando no barco, passou para o outro lado e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si, ele blasfema. Irmãos, olha bem. Primeiro, um paralítico deitado numa cama, aos olhos humanos, parece que não tem pecado. É claro que ele não vai cometer pecado igual aquele que está andando, está numa vida saudável, está fazendo muitas coisas que não deve fazer, mais faz o que não deve do que deve fazer. Mas quando Jesus diz perdoado para os teus pecados, porque o pecado já nasce pecador. E o paralítico não sabe se ele era de nascença, não me lembro disso, né? Mas aqui fala que é o paralítico, talvez sim. Então muitas coisas ele, do mal ele não tinha como ele fazer. Mas ele tinha pecado, filho de Adão e Eva, natureza, a velha não tinha natureza divina ainda. Então aqui vemos que Jesus entrou no barco e passou para o outro lado. Usava barcos naquele tempo, né? E chegou à sua cidade. E trouxeram aí a fama de Jesus como corria, o que eles lembraram? Jesus chegou aqui entre nós, nossa cidade, vamos levar esse paralítico lá, vamos levar o da família, todo mundo, vamos levar ele deitado numa cama, numa maca, carregado assim, sabe, 2 varais assim, nem a maca, né? E para ele curar. Agora Jesus olhou assim e falou, e vendo a fé dele, porque Jesus viu a fé deles, aquele sacrifício que ele estava fazendo, achou que valia a pena, com certeza, tirasse ele da cama lá, pousasse lá, levasse para trazer Jesus ia curar. Então Jesus olhou, vendo a fé deles, disse ao paralítico, olha, eles estavam com fé, eles não precisavam de cura física, eles estavam sãos, mas precisaria da cura espiritual. Jesus disse para ele, filho, tem bom ânimo, perdoados são os teus pecados. Quando foi um choque para as pessoas que estavam acompanhando. Aí falam, eis que alguns dos escribas diziam entre si, ele blasfema. Não reconheceram. Por que eles falaram isso? Porque eles não reconheceram Jesus como o Senhor, o Messias, que tinha todo esse poder. Não reconheceram, ou não entendiam, não acreditaram em Jesus, que Jesus também era Deus. Mas Deus homem, Deus encarnado, ele tinha todo o poder. Ele tinha todo o poder dos céus e o poder da terra também ele tinha. Ele não usou de todo o seu direito, que ele tinha direito de ninguém que expulsasse ele não saísse, que ele poderia pedir os anjos dos céus, ele vencia tudo. Mas ele veio para salvar a humanidade. Então, e eles murmuravam entre si, dizendo que Jesus blasfemava. Mas o 4 fala assim, mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, olha só, Jesus, conhecendo os pensamentos, diz, por que pensais mal em vossos corações? Então, quantas vezes Jesus olha para os nossos pensamentos, às vezes você está pensando mal, e Jesus fala assim, não fala para nós, às vezes nós mesmos não nos tocamos pelo Espírito Santo, às vezes o Espírito Santo fala na nossa consciência, por que está pensando mal? Muda o pensamento,
Dizer: perdoados te são os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda. Aqui, analisando bem aqui, no pensamento deles também, no nosso, às vezes, o perdoar pecado é mais fácil do que realizar milagre, às vezes. O perdoar é você estar à disposição de perdoar, você perdoa. Mas você perdoar e fazer algo é mais difícil. Como que saber os escribas, né? Uma vez que reconheceram que só Deus pode perdoar pecado, o sentido deles, o pensamento deles é: quem pode perdoar pecado é só Deus, não esse homem. Mas só que eles não reconheciam Jesus como Deus. Então, porém, o perdão de pecado não pode ser visto pelos observadores, aqueles que observam, que estavam observando, até nos dias de hoje. Nós somos perdoados, Jesus perdoou nossos pecados, Deus perdoou nossos pecados em Cristo. Os que observam que nós ficamos, mas como será que estamos perdoados? Deus perdoou os pecados, tanto pecado que essa pessoa fez, né? Então, se eles não forem, se a pessoa não for de Cristo, não forem salvos, não forem discípulos de Cristo, eles não vão compreender como nós falamos. Eles estão com nossos pecados perdoados. Agora, assim Jesus realiza o feito maior, o feito menor, primeiro, né? Para provar o feito maior. Jesus, ele perdoado com os seus pecados. Para eles, isso não sei se resolvia muitas coisas. Era feito menor, perdoar. Agora, para provar o efeito maior, que era a doença dele, que era o efeito maior para eles, então ele perdoou os pecados e quando ele fez a cura do paralítico, o paralítico sarou, aí foi um efeito maior que apareceu, foi completa o milagre da dupla, que Jesus perdoa os pecados e cura a alma enferma, e fisicamente, no caso aqui, porque eles procuraram Jesus para curar a enfermidade dele, aquela coisa que ele estava sendo carregada, dependia dos outros. Então a intenção dele, então Jesus viu a fé deles. Por quê? Porque eles creram que Jesus ia curar. E muitos hoje não creem em Jesus dessa maneira. E Jesus hoje também, ele não trabalha desse método, mesmo Jesus tendo esse poder, que nós temos o Espírito Santo. Jesus tem o poder, Deus tem o poder de curar, mas Deus hoje não usa, não passa esse poder ao homem, que Deus deu poder aos apóstolos, Jesus também, para ele que eles curavam, Pedro curava, e apóstolo Paulo também, uma cobra picou ele também, não fez mal nenhum. Então tudo o poder de Deus que estava no início da obra dele, para fazer que não fosse endossar, confirmar o ministério de Cristo, dos apóstolos, com curas e milagres. Então permitir, mas hoje não, você pode falar com uma pessoa que está enferma lá, levanta e te anda, e fazer uma oração, clamar a Deus, que Deus vai atender. Provavelmente Deus não vai atender. É isso aí. Não quer dizer que Deus não atende. Nós não vemos isso hoje do jeito que acontecia de primeiro. Era falar, era na hora. Os apóstolos tinham esse poder, porque foi dado a eles. Deus tinha dando aquela autoridade. Se eles pedissem, Deus atendia. Então, agora você, ora, para que saibais que o Filho do Homem
tem na terra autoridade para perdoar pecados. Abre um parênteses. Diz então ao paralítico, fecha o parênteses: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Jesus foi o primeiro, Jesus perdoou os pecados, vendo a autoridade de perdoar. Ora, para que saibais, para que vocês saibam que o Filho do Homem, Jesus falando dele, que o Filho do Homem tem na terra a autoridade, no certo sentido, o Filho da humanidade tem autoridade na terra, aqui na terra, para perdoar pecados. Aí ele diz, abre o parênteses, disse então ao paralítico: levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. Então aqui nesse versículo declara a divindade de Cristo e o poder para perdoar pecados também, já que ele também é Deus. Mas aqui no caso aqui, Deus encarnado para salvar a humanidade, o homem da condenação eterna. Então Jesus ele veio com esse propósito para salvar o homem da condenação eterna. E por isso que Deus amou o mundo, enviou seu Filho para ter uma oportunidade, uma chance a mais para aquele que cresce nele, tem o privilégio de salvar a sua alma, tem a oportunidade. Deus feito homem, ele curava os enfermos, principalmente a enfermidade da alma, que estava condenada ao inferno e hoje que estão condenadas ao inferno também, certo? Levantando-se, foi para a sua casa. Então ele se levantou. Agora, passa vergonha se falar isso. Só se for combinado, né? Você fala, vocês vão combinar e fazer um teatro, combina antes, fica deitado no meio, eu vou orar, fazer magia, fazer qualquer coisa forte aqui, levanta, você pula e levanta, sai lá. Mas, deixa eu falar, o mendigo levanta-se e vai, feliz, são e salvo, foi curado e ter sido curado por Jesus. Então ele recebeu uma cura dupla, alma e corpo, ficaram sãos, curado para sempre. Ele precisou ir médico e a alma também. E deve ter sido uma surpresa muito grande para a família, primeiramente, da qual ele fazia parte. Agora, 8. Sempre tem a multidão. E a multidão, vendo isso, maravilhou-se e glorificou-se a Deus, que dera tal poder aos homens. Então a multidão, vendo isso, ficou tudo maravilhado, ficou tudo admirado. E deram glória a Deus. Glória com sinceridade a Deus. Glorificou a Deus, em vez de glorificar o homem, glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens, a cura do homem. A multidão vendo isso maravilhada, glorificando a Deus, que deram tal poder aos homens. A multidão ainda não entendia que ele era o Messias. Exatamente, que Deus tinha dado o poder a esse homem, Jesus homem, tinha dado o poder a ele, mas porque eles ainda não estavam entendendo que ele era o Messias, que Jesus era o Messias, que ele era o Salvador do mundo, que não era somente um homem, mas sim também Deus homem. 9. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na recebedoria um homem chamado Mateus, e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu.
Então Jesus não perdia tempo, ele ia andando. Cada local que Jesus chegava, ele deixava aquele lugar melhor do que ele encontrava. Melhor, sem dúvida. E nós, filhos de Deus, nós devemos ser assim também. O chamado de Mateus. E cada um de nós tivemos um chamado. Mateus era coletor de impostos. Um publicano, o qual se chamava Mateus, e também não era bem visto na sociedade. E Jesus convidou e disse: segue-me. O chamado a ser um dos 12. Levantando-se imediatamente o seguiu. Imagina só. Quantos hoje querem seguir a Cristo? O povo hoje quer seguir a Cristo da maneira dele, da maneira que interessa, da maneira que convém. Mas seguir a Cristo, o caminho de Cristo, seguindo o manual que temos na mão, a Bíblia, como ela ensina, não é fácil. Não é fácil a pessoa ser um cristão hoje neste mundo. Para eles era muito mais difícil ainda que tinha perseguição. Hoje tem outro tipo de perseguição, a natureza velha, as coisas do mundo, as tentações, as coisas da carne. Que a carne luta contra o espírito. Desce. E aconteceu que, estando ele em casa sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. Veja só que festa, veja só que coisa bonita. Jesus é a mesma coisa de nós hoje, irmãos, uma diferença diferente, mas como não tivesse. Jesus, o pastor das ovelhas, o sumo pastor do rebanho, ele sentado na mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, sentaram juntamente com Jesus e seus discípulos. E aconteceu depois de alguns dias, num jantar, talvez, na casa de Mateus. Então veio esse muito publicano, coletores de impostos. E os pecadores que tinham vindo sentar-se junto à mesa com Jesus e os seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os pecadores, com os publicanos e pecadores? Eles estranharam. Ele falou: escuta, os fariseus, eles viram aquilo, então eles falaram isso, falaram para os discípulos. Eles observavam tudo que estava acontecendo, estavam observando, escandalizando e criticando. Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhe, Jesus ouviu e disse-lhe: não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes. Jesus quis dizer que se ele fosse ficar só com os discípulos e recusasse os outros, os discípulos, eles não necessitam de médico, eles não necessitam de salvação. Os outros que necessitam, os perdidos, ou melhor, não necessitam de médicos, são chamou os discípulos para a gente entender eles. O médico vai curar, vai atrás do sono, dos santos? Não. Quem está com saúde vai procurar médico. Os doentes têm que procurar médico. Os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes que precisam. Quer dizer que Jesus ele veio para salvar os pecadores, os quais incluem a todos os pecadores. Ó, 1 João 2, ó. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelo nosso, mas também pelo de todo mundo. Então o apóstolo João lá também, 1 João, capítulo 2,
Fala que Jesus é o advogado, nós temos um advogado com o Pai. Quando nós pecamos, nós recorremos. Por que nós oramos a Deus em nome de Jesus? Porque Jesus é um advogado, ele que divulga. Então, além disso, ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo de todo mundo. Não é Jesus morreu só para os eleitos, ele morreu por todo mundo. Mas os eleitos de Deus, que foram eleitos já antes da fundação do mundo, Deus já conheceu antes, o que Dante conheceu a este predestinou no passado. Ele se chamou o passado, glorificou o passado. Tudo aconteceu, tudo para Deus está no presente, mas para nós não. Então quer dizer que ele morreu por todos, mas ele sabe, de antemão, que todo mundo ia salvar. Aí no 13 ele fala aqui, Mateus 9: Ide, porém, olha, ensino uma lição. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Irmãos, olha, se a gente vir, vamos pegar por lado, mas simples ou difícil. Falei, eu vou na igreja por obrigação, ou contrariado com sacrifício. Então, ele fala aqui, ide, porém, aprendei o que significa misericórdia quer e não sacrifício. Deus não quer nada de sacrifício nosso. Jesus está falando, ele não quer. Ele quer misericórdia. Que nós seguimos ele por amor. Que nós vamos ao culto na igreja por amor. Que nós não vamos porque é cobrado. Nós não vamos porque os outros falam. Nós não vamos porque eu tenho obrigação. Eu ouço as pessoas falar, cada um tem a sua obrigação de ir na igreja. É a sua obrigação, não é obrigação. É o dever, é por amor. Então ele quer tudo por misericórdia, por amor, porque não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Por exemplo, a guarda de rituais e confiar em sacrifício. Muitos confiam no seu sacrifício. São obras mortas, isso não salvará ninguém. Mas o pedir a misericórdia de Deus, nós devemos pedir por misericórdia de Deus, assim Ele o fará, ou agora, ou amanhã, ou depois. Isso é com Deus, não é conosco. O dever nosso é ser persistente na oração. Nós devemos ser persistentes, não desanimar, não perder a fé, aquela confiança. Aí é com Deus. Os que confia em si mesmo, com a sua autojustiça, quer dizer, a justiça própria, não alcança a misericórdia de Deus. Não alcança. Também, falando nisso, tem Lucas, capítulo 13, versículo 3. Não vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecerei. Então ele fala antes, pelo contrário, se vocês antes, se não vos arrependerdes, arrepender dos seus pecados, todos de igual modo, uma fé só em Jesus Cristo, perecerei. Então vieram 14, Mateus. Então vieram a ele os discípulos de João, dizendo: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Então João agora estava na prisão e eles jejuavam, jejuavam 2 vezes na semana. Voltando em Lucas 5, 33, 34, 35. 33 de Lucas 5. Disseram-lhe então eles, todos falando o mesmo assunto: por que jejuam os seus discípulos de João muitas vezes? Disseram-lhe então ele: por que jejuam os discípulos de João muitas vezes e fazem orações, como também os fariseus comem e bebem?
E ele lhe disse: podeis vós fazer jejuar os filhos das bodas enquanto o esposo está com eles? Aí uma coisa pergunta: vocês fazem isso? Será isso apropriado aos homens jejuarem, lamentando durante uma solenidade, durante uma festa de casamento de um amigo que é um noivo? Quando o noivo está presente, você ir na festa, você ir lá chorando, lamentando, cheio de problemas, ver o noivo tudo feliz, alegre com a noiva e os convidados. Eu lembrei agora, no 40, eu estava no lugar, estava o patrão, não vou falar o nome, né? Ele já morreu, e o empregado também, que estava morrendo também. E o empregado tinha uma dívida com esse patrão. Eu disse, mas estava todo numa festa, numa casa. Na casa, no meio da casa do patrão, no sítio do patrão. O patrão estava tudo sentado. Festa. Então naquela hora falou: vamos esquecer dos problemas, vamos divertir. Eles tinham cachaça, tinha vinho, tinha tudo. Aí o empregado dele puxou o assunto, né, com ele assim, sobre a assim, que tinha a dívida, que tinha que pagar, acertando, tal. Ele respondeu assim: isso deixa para outro dia. Nós estamos em festa, nós estamos alegres, não cabe nem conversar esse assunto aqui, não. Esquece, vamos divertir, vamos passar o dia aqui. Eu achei interessante, o homem, porque foi puxar um assunto naquela hora errada. Está toda festa, galera. Agora vou responder, vamos resolver um problema aí, por exemplo, de dívida, como é que vai fazer, aquela coisa toda. Né? Não, o caso é aqui, você está lá no noivo, lá na festa de casamento, você esquece o problema, está tudo em casa. É a mesma coisa também, fechando parênteses, na igreja. A gente nunca falei com alguém ontem, sexta-feira. Se a família não for bem, falei para o membro da igreja, se a família tiver com problema, isso afeta na igreja. Ele falou: concordo, certo? Trabalho. Então a família tem que ir bem. Você sabe que às vezes, não falei para ele, mas primeiro foi instituída a família, depois a igreja. Primeiro, quando Deus põe na terra, ele põe a família e depois a igreja. Então o lugar da família é a igreja. E não trazer os problemas de casa para a igreja. E muito menos também problema da igreja para casa se estiver limpo na família. Bom, vamos continuar aqui agora. E o 35 aqui de Lucas: dias virão, porém, em que o esposo lhe será tirado, então naquele dia jejuarão. É essa a proposta que Jesus nos apresenta para nossas lições. Diante de Deus, todos os nossos atos terão o valor proporcional ao que o nosso coração lhe confere, conforme o nosso coração pensa, conforme o nosso coração fala, age. Então, agora, fazer as coisas apenas por fazer não edifica. A gente faz isso por fazer, não faz com amor, não faz com aquele propósito, com aquela intenção, não edifica ninguém e nem nos ajuda na caminhada com Deus, porque você está fazendo por fazer. Aí eu vou na igreja por ir, eu vou no culto por ir, eu faço por fazer. Quer dizer que ele está fazendo por fazer, ele não está fazendo aquele com amor, com aquela intenção, por fazer, por hábito, para dizer que ele não foi, para dizer que ele não fez. Não. Jesus é que é misericórdia, não sacrifício. E disse-lhe Jesus, versículo 15, aqui de Mateus, e disse-lhe Jesus: pode porventura andar triste os filhos das bodas? Enquanto o esposo está com eles, dias, porém, virão em que lhe será tirado o esposo. Aí então a gente vai. Então, dia virou, Jesus falando para eles, Jesus estava presente com eles, ninguém era para estar triste, ninguém agora, mas dia virão que vai ser tirado. Aí vocês vão jejuar, vocês vão orar, vocês vão ter feliz. Então Jesus lhe disse, a introdução do novo, que ela estava falando, que a introdução, a entrada
do Novo Testamento, Novo Pacto, Jesus ele é o noivo. Ele é o noivo principal do Novo Pacto, da Nova Aliança. Ele é o noivo. Não era o tempo de jejuar, agora acabou, nós estamos no tempo da Nova Aliança. Então, mas dia virão que será tirado o esposo, morte, ressurreição e ascensão de Cristo. Então jejuarão. O jejum se aplica quando há algo mal que você precisa consertar. Você tem que fazer o jejum. Quer dizer, consertar a qual a vinda de Cristo resolverá. Isso no final. Então, às vezes, tem que jejuar. O jejum de comer não é importante. Você tem que pensar, orar a Deus com jejum, com aquele esquecer de todas as coisas do mundo, isolar do mundo. Aí que na vinda dele pode até viver a nossa vida. Né? Vamos vivendo a vida assim. No dia que Jesus vier, resolve todo esse problema. Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha. As costureiras sabem disso. Porque semelhante remendo rompe a roupa e faz maior a rotura. Você vai pegar uma calça velha, gasta, tira um pano novo a cor de remendo. Então, ele fala que ao retornar, isso está fazendo um sentido figurado aqui, uma lição, que você depois de estar na graça, está no Novo Testamento, você salva. Se retornar à lei, assim, vai piorar a situação. Nós temos que ir para a frente, não voltar para trás. Fora da morte de Cristo, a crucificação e a ressurreição do Novo Testamento, do Novo Pacto, se torna em vão. Tudo que nós vamos fazer fora da morte e ressurreição de Cristo, a salvação é de graça. E nós, depois que conhecemos, estamos seguindo por amor, por misericórdia, por amor, não por mandamento de lei. Agora nós voltar na nossa igreja, vamos pôr no mandamento de lei, então vai piorar a situação. Sem unidade alguma, porque não há salvação de outro modo. Significa que não há salvação de outro modo. Você pode unir de todas as coisas, fazer tudo que a lei diz, vamos juntar tudo e fazer uma força. Não há salvação de outro modo, ou outro meio, sem passar pela morte de Cristo na cruz. 17. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompe seus odres e torna-se o vinho, e os odres rompem, estragam-se, mas deita-se o vinho novo em odres novos, e assim ambos se convertem. Então quer dizer que ele está falando, nem se põe vinho novo, quer dizer, simbolizava o novo pacto, o novo conselho, em odres velhos, vasilhames de couro. Aliás, rompe-se os odres, rompe os couros. O vinho novo parte o couro, está dizendo. O vinho se derrama, partido vai derramar, perdido fora. Ao retornar à lei, frustra a graça, Gálatas 2:20, e se perde, a lei destrói a graça. Os odres, os couros, mas o vinho novo se põe odres novos, couros novos. Porque assim juntos ambos conservam. O novo pacto pode funcionar somente pela fé, no Novo Testamento. O velho pacto, no Antigo Testamento, não funciona pela fé, funcionava pelas obras da lei. Eram mostrando, guiando até chegar ao novo pacto, até Jesus estabelecer o Novo Testamento, o novo pacto. Então, como o velho é pelas obras da lei, couro velho, odre velho é pelas obras da lei da carne. E não é nada que garante a eternidade. Então, 18, deu 18 outro dia, né? Dizendo-lhe ele estas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo:
minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, põe-lhe a tua mão e ela viverá. Então, pelo que Jesus trabalhava, pelo que ele vivia, que ele fazia, então eles, vendo que Jesus tinha aquela fé, vendo isso aqui, esse chefe, primeiro ele adorou, dizendo, ele adorou, prostrou a Jesus, falou, minha filha faleceu, agora mesmo, mas vem e põe-lhe a tua mão, e ela viverá. E Jesus, levantando-se, o seguiu, e os seus discípulos. E eis que agora o dia continua. Então Jesus fez muitos milagres quando ele estava na terra, ensinou muito, e que nós temos como uma parte dela para nós. Amém? Então vamos louvar a Deus, que possamos estar à noite, sabendo que isso é a vontade dele, e se ele a permite. Quem vamos cantar?